A gente vai conversar agora ao vivo aqui no CNN 360, agora foi, com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Olá, Sérgio, muito boa tarde para você. Você nos ouve bem? Ouço sim, boa tarde, Kenzo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Sérgio, a gente viu o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando desse crescimento aí da economia brasileira. A economia brasileira realmente está crescendo mais que a média? Pois é, Kenzo, na verdade a gente precisa voltar um pouquinho para o ano passado, né? De fato, como a Raquel estava lembrando, o Brasil tinha uma expectativa de queda muito forte no começo da pandemia, acabou tendo uma queda bem menor do que se imaginava. Ainda assim, foi uma queda maior do que a gente viu no mundo ano passado. O mundo caiu em torno de 3,3%, o Brasil caiu 4,1%. Esse ano, a gente está tendo uma recuperação, que a gente está conseguindo repor o que se perdeu ano passado, o crescimento vai ser em torno de 4,5% a 5%, não vai ser 5,5% como o governo está colocando, está esperando, mas é um crescimento que você consegue recompor, de certa forma, o que se perdeu ano passado. Ainda assim, é um crescimento que vai ser abaixo da média mundial esse ano. Expectativas todas estão convergindo para um crescimento médio em 2021 em torno de 6%. E a gente está falando de um país que vai crescer bem, é um crescimento bom, mas ainda assim abaixo da média mundial. E ano que vem vai ser pior ainda. Ano que vem a gente está falando de um mundo crescendo em torno de 5%, e a gente está falando do Brasil crescendo entre 0 e 1. Né? A média do mercado está em 1, a gente está com 0, tem colegas que estão esperando recessão no ano que vem, que é uma possibilidade. Então, é um cenário que está ficando mais difícil ainda para 2022. Raquel? Sérgio, o que está dificultando as perspectivas, as estimativas para 2022? Na sua avaliação, quais são os principais pontos que estão atrapalhando a economia brasileira? Boa tarde, Raquel. Olha, a gente está passando por um momento agora de 2021 em que a gente teve uma piora significativa da inflação. A gente está falando de inflação de 2 dígitos nesse momento, algo que a gente não vê há muito tempo. E por conta do Banco Central estar trabalhando muito sozinho dessa vez, diferente de outros momentos no passado, em que a política fiscal ajudava o Banco Central a controlar a inflação, hoje o próprio ministro da Economia abandonou o trabalho positivo que se poderia ter com a política fiscal, jogou nas mãos do Banco Central, e o Banco Central está mais sozinho do que nunca. Por conta disso, ele tem que subir taxa de juros com uma intensidade maior do que talvez fosse necessário. Ao fazer isso, a gente vai ver a Selic chegar ano que vem muito próximo de 12%. Eu desconfio que a gente possa ter um número até maior do que isso. Agora, vamos lembrar, a Selic estava em 2%, a gente está falando aí de um aumento de cerca de 10 pontos percentuais em pouco mais de um ano. O impacto disso na economia não é trivial, e é o grande elemento que está por trás de explicar essa desaceleração em 2022. Também tem, obviamente, como fonte de todo esse estresse que a gente está passando agora, de certa forma, justamente essa piora fiscal, que não é só em si nos números, mas na quebra de confiança que se coloca por conta do que aconteceu com a quebra da regra do teto. A quebra da regra do teto não é uma quebra por si só em relação à questão de você mudar o indexador, incorporar os precatórios no ano que vem, é uma quebra de reputação, é uma quebra de credibilidade. Quando você olha para frente, como o mercado vai acreditar que o Brasil vai conseguir seguir com regras fiscais se a cada momento que você tiver uma demanda eleitoral, essa regra for quebrada? Então, tudo que está acontecendo coloca dificuldades de curto prazo, Raquel, mas também de longo prazo. Quer dizer, o crescimento está sob risco em 2022, mas eu diria que a gente tem riscos crescentes de 2023 para frente. A gente está vendo isso nos números, né? As expectativas do Focus, do Banco Central, estão caindo semana a semana nas expectativas de 2023, 2024. O crescimento esperado está cada vez ficando menor, por conta dos desarranjos que o governo está fazendo agora. Sérgio, falando um pouco sobre essa fala do ministro Paulo Guedes diante de um evento tão importante como esse em Dubai, e ele dando uma prospecção, dando um prognóstico aí do país de um crescimento muito maior, e a gente sabe que ali ele está falando para um público específico que entende bastante de economia e tem exatamente essa leitura que você acabou de falar, de que o mundo deve crescer 5%, o Brasil não deve chegar no máximo a 1% no ano que vem. Qual o impacto disso, de uma fala como essa do ministro da Economia do Brasil, para a imagem, para a credibilidade do nosso país? Pois é, isso é bastante complicado, porque já está muito às claras o que vai ser o crescimento agora. A Raquel tinha lembrado que a gente, corretamente, infelizmente, está passando por uma situação mais difícil agora, né? Segundo trimestre
teve uma queda de PIB, o terceiro trimestre está caminhando para isso, então assim, a gente já está vendo uma desaceleração da economia brasileira ocorrer agora, a sinalização para o ano que vem de um crescimento estagnado, de uma economia estagnada, está muito clara, não só para a gente, mas para o mundo inteiro. Então, fica muito descompassado o que o governo anuncia, o que o governo prega e o que está de fato acontecendo, né? O governo está pregando para convertidos, digamos assim, mas a realidade, infelizmente, a gente gostaria de o ministro estar certo, de a gente ter um crescimento muito forte no ano que vem, esses investimentos todos que estão sendo colocados maturarem com rapidez, a gente conseguir ter um impacto positivo já no ano que vem, mas não funciona dessa forma. A gente, infelizmente, vai pagar o preço dos nossos desmandos na economia no ano que vem, o mercado brasileiro sabe disso, o mercado internacional sabe disso, então o governo colocar dessa forma não adianta, ele está pregando para convertidos, infelizmente. Raquel? Sérgio, o ministro Paulo Guedes também disse que o Brasil agora é o paraíso dos empreendedores. E aí a gente tem dois pontos distintos. Nós temos os leilões que vêm sendo promovidos pelo Ministério da Infraestrutura, que são inegavelmente um sucesso, e por outro lado, taxas de juros subindo. Qual é a sua avaliação? O Brasil hoje está conseguindo estimular investimentos? Pois é, o Brasil é o paraíso das jabuticabas, né, Raquel? A gente cria coisas exóticas na política econômica brasileira, como, por exemplo, isso. O país tem um potencial enorme, tem, de fato, potencial muito grande de investimento no futuro, tem uma demanda, de certa forma, reprimida, né? O endividamento das famílias, o consumo das famílias poderia ter um potencial muito maior de crescimento nos próximos anos. A gente tem um cenário, de fato, de potencial muito grande de investimento em infraestrutura, em startups. Então, assim, a gente tem um cenário potencial muito grande, muito favorável. Mas para isso acontecer, uma coisa anterior precisa estar presente, que é a estabilidade macroeconômica. A gente precisa ter segurança de crescimento de longo prazo para quem vai fazer investimento. É preciso ter uma certa garantia do que vai ser crescimento, o que vai ser inflação, o que vai ser taxa de juros. Se eu não tenho essa estabilidade, como investir? Né? Então, não adianta a gente ter muitos números significativos agora, que poderiam significar, de fato, um crescimento mais forte lá na frente, se a gente não entregar essa estabilidade econômica concretamente agora, esses investimentos que são anunciados, gradativamente, eles vão deixando de ser feitos. Esse é o problema. Então, o governo precisa voltar, dar um passo atrás, garantir com credibilidade essa estabilidade macroeconômica para a gente conseguir lá na frente assegurar esses investimentos que estão sendo feitos agora.